Você está pensando em utilizar a solução de backup da Dell ou ouviu falar do repositório de backup que é o Data Domain, o storage de armazenamento de backup com deduplicação extraordinária e gostaria de conhecer um pouquinho mais a fundo, entender, visualizar a interface dele. Então, venha comigo que eu vou te mostrar um pouquinho do overview do Data Domain, que é muito utilizado em qualquer solução de backup da Dell. Seja bem-vindo ao canal da Domo Soluções, eu me chamo André Satiziak e esse é um canal onde a gente gosta de compartilhar informações de tecnologia, dicas, insights, tecnologias novas que as empresas estão utilizando no mercado. E se você gostar do conteúdo desse canal, por favor, considere se inscrever clicando no sininho aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gostaria de compartilhar informação. E vamos para lá. O Data Domain, então, falando um pouquinho sobre a tecnologia, se você viu o vídeo anterior sobre a Avamar, que é a solução de backup da Dell, uma das soluções de backup da Dell, ele utiliza o Data Domain como repositório de backup, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas em resumo, o Data Domain é um storage, a gente tem ele na versão física, um appliance físico, ou também temos ele na versão virtual, onde eu posso subir ele como um virtual appliance dentro de um VMware ou dentro de um Hyper-V, e a gente utiliza ele para armazenar os dados de backup em disco. Ele tem uma taxa de deduplicação muito boa, principalmente para máquinas virtuais, ele é referência no mercado quanto a isso, e a gente pode utilizar ele para fazer o backup em disco e abandonar, por exemplo, a fita, né? Lembrando que para abandonar a fita, a gente geralmente utiliza a replicação desse backup para a nuvem, para para um repositório de longa data, né? Bom, eu estou aqui com o Data Domain, a telinha dele de overview, para vocês verem um pouquinho, entenderem um pouquinho como funciona. Então, na primeira tela aqui de dashboard, eu tenho um overview de alertas e warnings, onde aqui eu já tenho um overview bem grande aqui de alerta, onde ele não conseguiu reconhecer alguns servidores de DNS. Aqui do meu lado direito, eu tenho um overview de utilização da capacidade do meu storage. Então, eu tenho aqui nesse exemplo, né, um exemplozinho bem básico, ele está usando 51 GB, disponível 160 GB, de um total de 211 GB. E ele me dá um overview aqui das últimas 24 horas, com informações de backup, onde eu tenho aqui dados gravados e a minha taxa de compreensão. Um pouquinho mais para baixo eu tenho alguns serviços, que estão todos habilitados e tudo redondinho, e um overview dos discos e assim por diante da parte física do meu hardware de armazenamento de backup. Olhando mais aqui a fundo, eu tenho então alguns gráficos em tempo real de utilização do meu storage. Como esse aqui é um ambiente de teste, eu não vou ter muita informação nesse momento, mas no dia a dia produção isso aqui é muito utilizado para a gente ter um overview do ambiente ou até para fazer troubleshooting e resolver problemas. Indo mais adiante, em Health, eu tenho informações sobre alertas no meu ambiente, onde eu tenho os alertas ativos, histórico de alertas, notificações, um sumário, né, um resumo de alertas diário. Aqui em Jobs, os últimos tarefas de manutenção e atividades em si do Data Domain. E indo mais a fundo, em Data Management, onde eu tenho aqui a gestão do meu File System, que é o repositório do backup. Eu tenho informações mais a fundo sobre a utilização dele, por exemplo, minha taxa de compreensão em porcentagem ou em dedupe, por exemplo, o quanto que eu tenho disponível para limpar. Então pensa assim, eu faço backup todo dia e os dados eles são expirados, né? Então eu botei lá a retenção de uma semana, passou uma semana, esse dado teoricamente ele pode ser expirado, foi expirado, mas ele ainda está consumindo dados dentro do meu Data Domain. Então o Data Domain ele tem a tarefa de limpeza onde ele consegue liberar todo o teu backup que já expirou com base na sua política de retenção. O total usado e o mais legal que ele me mostra o tanto de pre-compression, que é o que? A quantidade de dados que ele processou antes do backup. Então, vamos lá, eu tenho minha solução inteira de backup, minha solução inteira de virtualização no meu ambiente, uma hiperconvergência, um VxRail, e essa minha solução ele pré-processou 500 GB de máquinas virtuais e desses 500 GB ele está me consumindo apenas 12 GB. Ou a gente tem alguns clientes, por exemplo, onde ele pré-processa 1 petabyte
de máquinas virtuais e ele consegue salvar esse 1 petabyte dentro de 20 GB de data domain, né? 20 terabytes de armazenamento, né? Então 1 petabyte dentro de 20 terabytes. Como que ele faz esse milagre, essa mágica, né? Com a taxa de dedupe, né? A gente sabe que máquinas virtuais, a maioria delas são idênticas e tem os mesmos blocos, então ele consegue ter essa taxa aí muito boa de deduplicação por causa disso, né? Eu tenho aqui um overview das últimas 24 horas de backup e um overview das minhas partições do sistema. Eu posso aumentar a capacidade, habilitar o Fast Copy, habilitar o Cloud Tier para poder fazer replicação para a nuvem e eu tenho aqui também um pouco de gráfico de utilização desse meu ambiente. Eu tenho aqui outras informações de disco do meu Data Domain. Eu posso utilizar, por exemplo, o Data Domain com a solução de backup aqui do Avamar, onde ele vai dedicar um pool, né, para o Avamar, mas eu posso, por exemplo, fazer backup do meu SAP HANA utilizando ele sem depender do Avamar. Eu posso utilizar o protocolo DDBoost e conectar o Data Domain diretamente no meu SAP HANA e deixar com que o SAP HANA gerencie o backup para dentro do Data Domain utilizando o protocolo do DDBoost. Um ponto bem importante que o pessoal sempre me questiona é: o Data Domain é um storage e eu corro o risco de sofrer um ataque ali de ransomware e perder meu backup, né? Não, porque o Data Domain ele é um storage próprio para backup com deduplicação e eu não crio um volume e apresento ele para a rede. Ele utiliza um protocolo onde ele se comunica diretamente com o software de backup e no momento que ele vai iniciar o backup, ele starta esse protocolo e consegue jogar o backup para dentro do Data Domain utilizando uma API própria. Então, não fica nenhum volume, nenhum dado exposto na rede, esperando ali para ser criptografado em caso de ataque de ransomware, né? Então você não tem essa preocupação. E o dado do Data Domain ele pode ser gravado de forma imutável, então você não consegue editar nada que está ali dentro, você não consegue nem sequer explorar o que tem ali dentro, apenas utilizar ele para fazer backup ou restore ou para manutenção do dia a dia, mas visualizar ou explorar ou navegar dentro dele você não consegue, você tem essa proteção já nativa do próprio Data Domain. Então eu posso utilizar essa tecnologia também, que nem eu tenho no Avamar, apresentar via protocolo do DDBoost para o meu SAP HANA e fazer o backup diretamente do SAP HANA para o Data Domain e o teu basis, né, o profissional do SAP que gerencia toda a solução de SAP não precisa ter conhecimento no Avamar para poder fazer o backup ou restore. Ele mantém a mesma solução, o mesmo dia a dia que ele já tem com o HANA Studio, só que jogando os dados num repositório central. A mesma coisa se aplica para o Oracle, por exemplo. Se eu quiser fazer o backup diretamente do RMAN para o Data Domain, consigo fazer também, utilizando o mesmo protocolo de comunicação que é o DDBoost e assim por diante. Você cria aqui, né, o file system, você cria aqui em Protocols, só para mostrar para vocês um overview aqui em DDBoost, aonde você vem aqui em Storage Units e aqui que você cria, por exemplo, né, um repositório para o SAP ou para o HANA, por exemplo, né? Você cria um usuário para o HANA, para ele utilizar, ou usa um desses aqui. Então, eu crio um usuário, por exemplo, para o HANA, né? HANA, coloco aqui uma senha e crio esse pool. E lá na configuração do HANA, eu utilizo esses credenciais, esse usuário que eu criei e esse pool para ele jogar para dentro do HANA. Você pode fazer isso para o Oracle e assim por diante. Seguindo mais adiante, eu posso trabalhar com replicações para nuvem ou para outros data domains. A gente tem alguns projetos onde a gente tem data domains virtuais espalhados em vários escritórios remotos, replicando todos eles para a matriz. Aí na matriz eu tenho dentro do data center eu tenho um appliance com um data domain, com um repositório maior, onde ele recebe todos os dados de todas as filiais, então eu posso recuperar um ambiente inteiro de qualquer lugar. Eu também posso criar compartilhamentos utilizando o protocolo CIFS ou NFS e apresentar para um servidor onde eu quero jogar os dados de repositório. Porém, nesse caso, como ele está utilizando o protocolo de NAS, vai ter sim um compartilhamento exposto na rede e a gente tem que usar isso aqui com cuidado, porque você pode estar ou não exposto ao ransomware. O mundo ideal é sempre utilizar o DDBoost, que não utiliza isso, não tem esse risco, tá? Aqui a gente tem um overview de hardware.
aonde eu vou ter aqui as informações do meu storage, aqui que eu vou poder botar mais discos ou não. Eu tenho aqui o overview de rede, configurações de rede do meu appliance, configurações de administração, onde eu posso criar novos usuários e trabalhar com autenticação, por exemplo, Single Sign-On, com Avamar, com Data Protection Center. E configurações de licenciamento, configurações gerais de servidor de e-mail, SMTP, time zone e informações de manutenção. Então, basicamente, a administração inteira do Data Domain é feita via interface web e para casa de manutenção a gente utiliza SSH, por exemplo. E, basicamente, essa é a console de administração do nosso Data Domain, onde a gente utiliza ele para armazenar todo o meu backup e ter todo o overview de deduplicação da nossa solução de backup no ambiente inteiro. É isso aí, se você gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, clicando mais uma vez no sininho e de compartilhar com todo mundo. A gente agradece e bora para o próximo vídeo.